boa tarde aos telespectadores da TV Câmara, os munícipes aqui presentes, a minha companheira de trabalho, vereadora Graça, meu companheiro de CPI, vereador Dentinho. Agradecer também ao Jaime, que é o secretário jurídico da Prefeitura Municipal de Taubaté, pela sua presença, aos munícipes aqui também. Eu queria primeiramente iniciar agradecendo a presença novamente do secretário jurídico dessa casa. A gente acabou de ouvir o representante da ABC Transportes aqui da cidade de Taubaté, perguntamos todas as questões operacionais, né? Foi importante para essa parte da CPI, a oitiva então questionando a parte operacional da empresa e os pontos de indagação da população de Taubaté e também dos vereadores presentes. E agora chegou a hora da gente falar com o secretário jurídico sobre o acordo feito na ação, né, de 2015, do qual estabeleceu direitos e deveres aí para ambas as partes, ABC, Prefeitura, e eu gostaria que você fizesse um resumo, explicasse para a gente sobre esse acordo, o que objetivou esse acordo e também os detalhes desse acordo para a população de Taubaté e essa comissão também ficar a par e ficar registrado aí para nós, por favor. Muito boa tarde. Senhor presidente, pela ordem. O senhor é o único hoje aí, o assunto é único, né? Que é o contrato, né? Porque, assim, muito se vincula dentro desse contrato, dentro desse acordo, que ele não tem validade. Nós perguntamos aqui para o secretário falou que ele tem validade, que é um contrato, sim, que tem validade, e os apontamentos que vêm ao contrário, outras mostram que ele não tem validade, que é um contrato irregular e tudo mais, que o senhor pudesse também explicar, pontuando da sua regularidade ou a sua irregularidade. Obrigado. Aproveitar também a oportunidade e registrar a presença da vereadora Lorene, que está aqui no plenário também. Seja bem-vinda. Também a nossa combatente aqui com relação ao transporte público. Com a palavra o secretário jurídico da Prefeitura, doutor Jaime. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Guará, demais vereadores e aqueles que nos assistem pela TV Câmara. No primeiro momento, eu preciso dizer que a validade do contrato ainda está sendo discutida perante o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas analisa a validade desse contrato, para ser mais exato, desde 2009, quando da assinatura do contrato. Por 7 anos, o Tribunal passou analisando esse contrato e em 2017 proferiu um primeiro julgamento, de fato, declarando esse contrato irregular. Houve um recurso por parte da Prefeitura de Taubaté e, numa segunda análise por parte do Tribunal, ele ainda não analisou definitivamente a regularidade ou irregularidade desse contrato. Em dezembro de 2018, ele aceitou analisar o último recurso da Prefeitura. Ou seja, hoje, perante a Corte de Contas, esse contrato ainda não foi definitivamente declarado irregular. Ele está em análise. Se futuramente ele vai ser declarado ou não, não cabe nesse momento definir. E isso, consequentemente, é que gerou a ação do Ministério Público, que não essa de um acordo que sempre se menciona, mas a atual ação civil pública do Ministério Público, onde ele questiona a validade desse contrato diante do julgamento do Tribunal de Contas. É bom dizer que essa ação foi ajuizada antes que o Tribunal de Contas tivesse se manifestado pelo acatamento de apreciar esse último recurso feito pela Prefeitura de Taubaté. Então, hoje nós temos aguardando um posicionamento da Justiça, se deferirá ou não uma liminar que diz respeito à continuidade na prestação dos serviços, ou se a Justiça vai aguardar que o Tribunal de Contas se manifeste definitivamente acerca da validade desse contrato, para aí então deferir ou não os termos da liminar. No que diz respeito à ação civil pública ajuizada anteriormente, ela é uma ação de 2012, ajuizada pelo Ministério Público lá em 2012. É bom que se diga que, num primeiro momento, o Ministério Público que ajuizou essa ação, ele é o responsável pela defesa do consumidor. Então, o primeiro ponto que se discutia, obviamente, nessa ação civil pública era critério de tarifa, aferição de tarifa, reajuste de tarifa. Então,
por repercutir diretamente no consumidor, num primeiro momento, dizia respeito apenas à tarifa. Porém, no curso da ação, o Ministério Público começou a levantar outros questionamentos que fizeram parte, ao fim, de um acordo firmado perante a Justiça, onde o Ministério Público estabeleceu diversas cláusulas que teriam que ser cumpridas tanto pelo município quanto pela ABC Transportes. Esse acordo foi firmado em 2015. E lá em 2015, o Ministério Público, após uma série de estudos feitos tanto com as partes técnicas do Ministério Público, da ABC e da Prefeitura, chegou num consenso, primeiro, o critério de aferição de tarifa, de que forma vai ser calculada a tarifa naquele momento em que o acordo era firmado e para as futuras alterações de tarifa. Isso foi feito com uma fórmula matemática, onde se predefine uma série de outros critérios e, a partir daí, quando houver alguma necessidade de aumento de tarifa, usa-se um critério matemático definido no próprio acordo. Como eu disse, no decorrer da ação, o Ministério Público passou a exigir outras situações que não apenas o critério de aferição de tarifa. Por exemplo, fez parte também do acordo o sistema de integração dos sistemas de transporte entre os transportes complementar e a ABC. Dentro desse acordo, ficou estabelecido um prazo para que houvesse a integração do sistema e definição de todos os seus critérios. Foi o que acabou acontecendo depois, com a edição de decreto, a institucionalização do TCTAL, que até então vinha, ainda que de forma permitida pela Prefeitura, mas legalmente irregular, isso passou a acontecer, e também, posteriormente, a integração do sistema, que é um desdobramento disso tudo. Uma outra exigência do Ministério Público também foi a finalização da ABC nos critérios de acessibilidade. Foi estabelecido um prazo para que todos os ônibus tivessem com o sistema de acessibilidade completo, íntegro, da forma como foi exigida. Verifica-se que, apesar de, num primeiro momento, ser só a questão de tarifa, como se tratava de Ministério Público de Defesa do Consumidor, todas as repercussões que esse acordo fez repercutem diretamente na defesa do consumidor final, que é o usuário do transporte público, seja na obrigação de uma integração do sistema, seja no critério de tarifa, seja na acessibilidade. Nesse acordo, propriamente dito, não constou os pontos de ônibus, né, e os abrigos. Isso foi objeto de outros acordos que o Ministério Público também exigiu da ABC, mas nesse caso especificamente se tratou de defesa do consumidor, que acabou repercutindo em todos esses pontos. Tá certo. Esses outros acordos que você está dizendo e citou, inclusive essa questão dos abrigos, né? Gostaria que você explanasse para nós esses outros acordos, justamente para a gente fazer constar isso e depois até solicitar do senhor a cópia desses acordos para a gente poder instruir o processo de CPI, por favor. Um exemplo de acordo, nesse caso especificamente, foi feito com o Ministério Público do Patrimônio. Naquela situação, não diretamente ligado à questão da prestação de serviços da ABC, mas uma outra circunstância que dizia respeito à doação diária para a ABC, para a instituição, para a instalação das suas atividades, o Ministério Público exigiu da empresa uma contrapartida ao município por conta dessa doação diária. E isso se deu em forma de construção de abrigos. Então, eles tiveram uma obrigação de construir diversos abrigos na cidade, além do número, obviamente, que eles já haviam se comprometido no contrato de concessão. Então, eles tinham um número mínimo de abrigos pelo contrato de concessão e, além desses abrigos, os que caberiam em tese ao município, recaiu sobre a ABC para que ela fizesse esses abrigos como forma de contrapartida ao município em razão dessa doação. Esse, por exemplo, é um dos acordos que eu poderia citar que repercutiram diretamente na ABC. Tá certo. Com relação agora especificamente a essa ação do Ministério Público, eu até perguntei para o representante da empresa, doutor Adair, porque a população fica, e a gente também aqui na Câmara Municipal, preocupado. Parece que em 12 meses a Prefeitura, se caso, né, o juiz dê essa liminar, em
em 12 meses a prefeitura tem que fazer uma nova licitação. Nessa decisão, ele diz se essa nova licitação ela tem que ser feita para uma empresa só operar, ou ele já pede para que 2 empresas façam a operação aqui no município de Taubaté? Qual foi o pedido do Ministério Público? Na ação recentemente ajuizada, ele questiona, como eu já disse, a validade desse acordo, desse contrato, melhor dizendo, e requer ao judiciário uma liminar para que, inicialmente, haja um bloqueio no valor arrecadado pela empresa ABC Transportes. Num segundo momento, que a prefeitura realiza um novo procedimento licitatório num prazo de até 12 meses e que nesse novo procedimento licitatório não possa a ABC Transportes participar. Ponto. Até aí, ok. Esse novo procedimento licitatório, até uma alegação que a prefeitura já fez em alegações preliminares, a título de manifestação para que o juiz decida ou não a liminar, 12 meses seria um prazo muito curto para se realizar um procedimento licitatório dessa monta. Diga-se de passagem, o chamamento público do TCTAL, que entre início e concretização foi mais de 1 ano e meio. Isso a gente precisa levar em consideração publicação de edital, eventual impugnação de edital, todo o procedimento licitatório, eventual impugnação perante o Tribunal de Contas. Então, é um procedimento que a gente precisa pensar numa cidade de 300 mil habitantes, onde o público que é atendido por um serviço de transporte público é muito grande e as regras precisam estar muito bem definidas de modo a evitar qualquer questionamento futuro ou mesmo presente, porque qualquer impugnação feita ao Tribunal de Contas suspende todo um procedimento licitatório. Então, 12 meses é um prazo inicialmente curto. Se outra empresa poderia ou não prestar o serviço concomitante, isso não foi objeto da ação, inicialmente, né? Ele não restringe ou amplia a prestação de serviço por mais de uma empresa. Talvez, e aí a depender dos estudos, porque nós temos que pensar que do curso inicial desse contrato, que foi 2009, 10 anos se passaram, e de lá para cá a cidade cresceu muito, né? Precisam ser feitos estudos técnicos, e aí mais uma vez o motivo de talvez 12 meses ser um prazo curto, para se definir, é possível a prestação de serviço por apenas uma empresa? Não, é necessário que 2 estejam na prestação de serviço? Mas isso apenas estudos técnicos definiriam. E eu também acho temerário que a Justiça definisse isso, porque ela não tem critérios técnicos nesse momento para se aferir. É possível a prestação de serviço por uma ou 2. E nem o próprio Ministério Público entrou nessa seara. Apenas ele pede que seja realizado um novo procedimento licitatório no prazo de 12 meses e que, eventualmente, a ABC não possa participar. Nesse caso, a gente precisa lembrar que a decisão judicial eventualmente proferida precisa estar atenta que o Tribunal de Contas ainda não analisou a regularidade do contrato. Ou seja, ao não permitir que nesse momento a ABC participe ou não do procedimento licitatório, eu estou adiantando uma penalidade que ainda não foi aplicada. Então eu preciso definir nesse momento, a penalidade já foi aplicada? Sim. Ela tem direito ou não de participar do procedimento licitatório? E é isso que a Justiça vai definir nesse momento. Entendi. Essa decisão do Tribunal de Contas do Estado, existe algum prazo para eles emitirem um parecer? Existe ou fica a critério do tribunal? Tem alguma data limite? Porque muito provavelmente, eu não sou jurista, mas a gente acompanha, né? A gente faz parte do poder público e acompanha bastante as decisões. Muito provavelmente o juiz vai aguardar a decisão do Tribunal de Contas para proferir alguma sentença, vamos dizer assim, porque está baseada numa sentença que ainda a prefeitura recorreu. Existe esse prazo, um prazo para o tribunal julgar isso? Então, prazo legalmente estabelecido não há. Diga-se de passagem que o contrato vem sendo analisado pelo Tribunal de Contas desde 2009 e a decisão proferida por ele declarando irregular foi em 2017. Né? Obviamente, já houve uma análise prévia em relação ao mérito e o município recorreu dessa decisão, que vai ser analisada agora apenas a questão, é viável ou não o recurso colocado pelo município e procede ou não.
mas legalmente o tribunal não tem prazo para manifestar ou julgar o caso. Vai caber ao tribunal. Tá certo. Esse acordo que foi firmado, que a gente foi bem explicado aí pelo senhor, a prefeitura tem acompanhado isso, a empresa tem obedecido, a prefeitura também tem cumprido com o que foi determinado por ela. Como que está essa situação? Esse acordo ele é fiscalizado não só pela prefeitura, mas principalmente pelo Ministério Público. Desde o início dele, as metas que vinham sendo estabelecidas são prestadas contas ao Ministério Público a cada cumprimento efetivo. E assim foi, por exemplo, na tarifa, quando ela foi necessariamente, desde o estabelecido em 2015, quando foi necessariamente tarifa, passou pelo crivo do Ministério Público, e ele quem vai dar a palavra final se está de acordo ou não com os termos do contrato. E os demais itens também, como a integração que aconteceu, a acessibilidade, a empresa ABC presta contas ao município e esse, por sua vez, presta contas ao Ministério Público para que ele diga se efetivamente o acordo foi cumprido. Então, sempre a palavra final no cumprimento do acordo é do Ministério Público. O município acaba sendo um repassador de informações, claro, obviamente, fiscalizador perante a empresa, mas quem dá e tem o crivo final sobre o cumprimento é o Ministério Público. Tá certo, agradeço as respostas. Quero passar a palavra para o nosso companheiro vereador Dentinho, que vai fazer as suas indagações. Boa tarde, doutor Jaime. Doutor, a população muito nos cobra, né? Do contrato da ABC, do monopólio da ABC. Por que os vereadores não tiram a ABC e põem outra empresa? Os vereadores tiram a empresa, põem outra. Existe um contrato que tem que ser respeitado. Aí eles questionam muito da seguinte forma: mas vereador, ela não cumpre horário, ela está quebrando o contrato. Ela não faz isso, ela está quebrando o contrato. Eu queria que o senhor pudesse explicar, para quem nos acompanha pela TV Câmara, o que verdadeiramente se caracteriza uma quebra de contrato e qual um procedimento para essa quebra de contrato, para se poder trocar a ABC, para poder acabar com o contrato, que aí mesmo o senhor nos conta que o Tribunal de Contas apontou uma irregularidade, está sendo julgado e não é tão fácil assim. Que a população possa entender que nós temos um limite de atuação, tem todo um processo jurídico, é diferente de uma empresa particular, onde eu tenho um funcionário, uma empresa que me faz transporte, a empresa, eu vou lá, fim do contrato, pago a multa rescisória e mando embora. O poder público, ele tem certos trâmites para correr. Gostaria que o senhor explicasse só esse detalhe, porque a população entendesse um pouquinho mais de como é todo o procedimento, que não se quebra um contrato assim da noite para o dia e não se quebra tão facilmente. Esse contrato, como os demais contratos administrativos, são regidos pela lei de licitação, né? Todo contrato administrativo firmado com a administração pública, ele está sujeito ao regramento lá estabelecido. Obviamente que, dependendo da situação, é possível rescindir um contrato. Porém, o que a gente precisa analisar é que quais as penalidades cabíveis no âmbito da lei de licitação, né? Num primeiro momento, a gente precisa dizer, houve o descumprimento total e efetivo do contrato? Eu não teria dados técnicos para apontar isso agora, mas ao que tudo indica, não houve um descumprimento total do contrato, o que ensejaria de imediato uma rescisão. As demais irregularidades apontadas pelo Ministério Público não dizem respeito à prestação de serviço. É bom que se diga que o que o Ministério Público, o Tribunal de Contas apontou o procedimento licitatório lá do início. Então, segundo aponta o Tribunal de Contas, houve problema na publicidade, no comparecimento de outras empresas, enfim, uma série de circunstâncias que dizem respeito ao procedimento licitatório. E se esse procedimento, às vezes me perguntam, esse procedimento não é nulo? Eu não diria que nesse momento ele é nulo, porque se o Tribunal de Contas assim definir ao final, entendo perfeitamente, acatamos a posição do Tribunal de Contas. Porém, lá em 2008, quando houve o procedimento licitatório, que ele se decorreu entre 2008 e 2009, ninguém impugnou esse edital perante o Tribunal de Contas. Se ele eventualmente tivesse alguma irregularidade lá em 2008 e tivesse sido impugnado perante o Tribunal de Contas, certamente o Tribunal de Contas tinha determinado a suspensão do procedimento licitatório e não teria desdobrado na contratação efetiva.
Esse contrato que está em vigor, se eventualmente há algum descumprimento hoje, a empresa está sujeita às penalidades que ele também prescreve. Multa, diversas outras sanções. A questão é, até que ponto que as irregularidades que eventualmente a empresa faz, atrasos, faltar um carro, faltar outro, está sujeito à pena mais drástica, que é o descumprimento efetivo e total do contrato, culminando numa rescisão, né? É óbvio que eu preciso pensar de forma gradativa. Uma série de descumprimentos pode ocorrer? Certamente que pode. É preciso saber também até que ponto que um descumprimento, por exemplo, um atraso, uma falta de carro naquela linha, não acontece com o que o representante da empresa falou aqui anteriormente, se era um pneu furado, porque eu preciso pensar no fato e na justificativa do fato. Não necessariamente um fato ele gerou, consequentemente, uma penalidade. Quando gerada a penalidade, sim, consequentemente, diversas penalidades podem surgir lá ao fim numa rescisão por um descumprimento efetivo do contrato. Agora, pensar numa penalidade individualmente como descumprimento efetivo do contrato, realmente eu não posso dizer nesses termos, porque eu estaria indo de encontro ao que diz a Lei 8.666, que é a Lei de Licitações. Eu agradeço a presença do secretário jurídico da Prefeitura de Taubaté, e foi muito bom, muito salutar. Essa oitiva não vai ser muito extensa, igual foi a primeira. Essas dúvidas, né, vereador Dentinho, vereadora Graça, que sempre pairam, né, pela população. O Dentinho colocou muito bem. A gente é muito questionado sobre essa questão de quebra de contrato, de não concordar, né, com o monopólio da empresa, e foi muito bem explicado. O contrato foi auditado pelo tribunal, né, a licitação, e a gente fica aqui às vezes de mãos atadas, porque às vezes a população não entende, acha que o vereador tem o poder executivo de colocar ou tirar uma empresa de ônibus, por exemplo. Essa CPI, ela tem o intuito de apurar os fatos que estão chegando até essa casa, né? Apurar os fatos de atraso, de horário, descumprimento de itinerário. Às vezes o ônibus não passa, não pega o idoso, às vezes o funcionário da empresa, ele não é cortês com o seu cliente, que é o usuário do transporte público. Questão de pontos de ônibus, de acessibilidade, você falou muito bem. Então a gente fica de mãos atadas, e o caminho para a gente poder ajudar a população através do legislativo é a comissão parlamentar de inquérito, justamente para a gente apurar tudo que está acontecendo, do que a gente entende como não regular, fazer o relatório final e encaminhar para o Ministério Público com sugestões. Quando a gente abriu essa CPI, eu falei na tribuna e vou repetir agora: a gente não está querendo aqui expor nenhuma autoridade ou nenhum dono de empresa ou diretor. O intuito nosso é melhorar para a população de Taubaté, melhorar o transporte público. E a CPI, ela vai ter o intuito, sim, de apontar algumas situações que a gente considera que precisa melhorar, mas também sugerir melhorias, apontar o caminho para que o município seja cobrado através do Ministério Público, né, para que melhore os pontos que a população vem trazendo para nós. Então, esse que é o intuito da CPI. Não é uma CPI só para vir aqui e vamos bater na empresa porque a população assim o quer. É lógico, nós vamos bater com categoria, visando, né, aquela batida com categoria, buscando o que a gente está percebendo que não está certo, fazendo uma compilação aqui, trabalhando o relatório, encaminhando para o Ministério Público com sugestão da melhoria, porque tem várias cidades que são exemplos de transporte público. Taubaté, rica do jeito que não pode ficar para trás. Taubaté tem, sim, que copiar os bons exemplos. Muita coisa de Taubaté está andando e andando bem. Falei outro dia na tribuna aqui que o prefeito o Ortiz Júnior pegou a Taubaté sucateada e transformou, e vem transformando a cidade de Taubaté. E isso leva tempo. Isso leva muito tempo. E a gente aqui, na nossa legislatura, tem sim o dever de fazer essa contribuição, e vai ser através dessa CPI. Uma das sugestões que a gente vai fazer, isso já está acordado
e já é notório o trabalho dessa comissão, é sugerir 2 empresas aqui em Taubaté. Precisa 2 empresas trabalhando aqui na cidade de Taubaté, justamente para ter essa concorrência, né? Para ter essa concorrência. E quanto mais o sistema suportar, né? O sistema tem que suportar também. Não adianta a gente querer 10 empresas, o sistema não suportar, e daí nenhuma vai conseguir funcionar, né? Mas pelo menos que não fique com exclusividade para uma empresa concorrendo com o transporte complementar, que não tem a mínima condição de estrutura financeira, né? E para poder competir. Então, o objetivo nosso é esse. Então, eu quero agradecer muito a sua presença. Se for necessário, a gente convida o senhor novamente para vir aqui na nossa comissão, porque o intuito nosso visando, não é política, não é uma CPI política, como várias pessoas já viram acontecer nessa casa. Aqui, às vezes, acontece a CPI política. A CPI não, a CPI é em favor da população de Taubaté, para a gente sair com resolução, encaminhamento, e a gente aceita através de todos os canais. Todos os vereadores têm redes sociais, tem os gabinetes aqui. A sugestão da população é muito importante, né? Várias cabeças pensam melhor do que 1, 2 ou 3, né, Graça? Então a gente está aberto nas redes sociais para a gente pegar essas sugestões, encaminhar ao Ministério Público no relatório final, e a gente conseguir melhorar o sistema de transporte público. Não sei se a vereadora Graça quer fazer as considerações finais. Só agradecer a presença, foi bem esclarecedora esses questionamentos, então me sinto contemplada pelo questionamento e pela resposta. Obrigada. Entendi. Agradeço. Se quiser fazer as considerações finais também, secretário. Eu é que agradeço a oportunidade de prestar esses esclarecimentos. Às vezes os esclarecimentos jurídicos são um tanto quanto controversos, mas eu espero ter sido claro e me coloco à disposição para eventuais dúvidas que se fizerem necessárias. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado aos munícipes aqui presentes, telespectadores da TV Câmara, vocês que nos assistem pela internet também. E essa CPI, vocês podem ter certeza, a gente vai continuar o trabalho interno aqui de apuração, solicitação de documentos e agendamento das próximas oitivas. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.